Há coisas que estão a acontecer agora mesmo no Porto que vão mexer contigo. E não é exagero, não é drama, é realidade pura. São 5 notícias que vão virar tudo do avesso. Há uma mudança inesperada no balneário. Há um nome que já devia ter sido intocável e está a ser oferecido. Há um reforço que chegou calado, mas pode ser mais importante do que qualquer outro. Há um jogador que está a um passo de sair e ninguém parece perceber o impacto que isso vai ter. E sim, há também uma decisão da direção que simplesmente não cabe na cabeça de ninguém. E antes que isto avance, ouve-me bem. Se sentes o clube como eu, se ficas com nó na garganta quando falamos do Dragão, então faz só uma coisa. Não deixes isto passar em branco. Ativa as notificações, subscreve e deixa like, porque hoje, mais do que nunca, tens de estar por dentro. E acredita, o que vais ouvir na primeira notícia vai mexer com a tua cabeça de verdade. Isto não devia estar sequer em cima da mesa, mas está. E vai contra tudo o que sentimos, tudo o que defendemos, tudo o que queremos para o futuro do Porto. Rubén Amorim, sim, o mesmo que nos provocou, que nos tirou títulos, que nos enfrentou com a arrogância toda, agora está de olhos postos em Samu. E não é só com curiosidade, é com intenções reais, com vontade de o levar para o Manchester United. Lê-se isto e sente-se o estômago a dar a volta. Porque o Samu não é só mais um, é o puto que chegou, fez estragos, marcou 2 ao United no Dragão e mostrou ao mundo que está feito para jogos grandes. Tem 21 anos, é físico, é agressivo, é Porto. Ou devia ser. Porque agora já se fala em 80 milhões. E atenção, o Porto pagou 32 milhões para garantir todos os direitos dele. Foi investimento forte, foi aposta clara. E mesmo depois de uma fase final de época menos brilhante, o talento continua lá todo. 27 golos numa temporada. 27. Não é normal. E é esse jogador que agora pode sair, nas mãos de um rival, num clube que representa tudo o que nos mete nojo no futebol moderno. O Amorim está a usar o atraso no negócio do Sesco para atacar o nosso número 9. O nosso. Porque vê nele aquilo que nós já devíamos estar a proteger com unhas e dentes. E se alguém lá dentro acha que vender agora é uma opção, então que venha à bancada explicar aos adeptos o que se passa. Porque o ambiente já está a ficar quente. Já se ouvem conversas de revolta, já se vê gente a dizer que, se o Samu sair agora, é mais um sinal de que não aprendemos nada. Estamos a repetir os mesmos erros de sempre. Vendemos cedo demais, ficamos com buracos que demoram anos a tapar e ainda ouvimos que foi um bom negócio. E não é só isso, há mais. Pavlidis, do rival, está também na lista do United. E o pior é que o negócio dele até seria mais barato, mais acessível, mais fácil. O Benfica já meteu o jogador na montra com um laço, pronto a sair. Mas a imprensa inglesa diz que Amorim prefere Samu. Escolhe o nosso. Vê ali mais impacto, mais físico, mais golo. E nós? Vamos ficar a ver? Estamos mesmo a aceitar que o mundo olhe para o nosso Porto como loja de talentos à venda? Onde qualquer clube estrangeiro vem, aponta o dedo e leva? Há coisas que se entendem. Há negócios que se fazem. Mas este mexe com tudo. Mexe com a alma, mexe com o balneário, mexe com o futuro. E depois ainda querem que se peça paciência aos adeptos. Que se diga que é preciso tempo, que a reconstrução leva anos. Pois claro, vendam as peças fundamentais e depois queixem-se de falta de identidade. Se há jogador que representa o que queremos para o futuro, é o Samu. Se o deixarem sair agora, é abrir a porta ao colapso. Mas o que vem a seguir ainda dói mais. Porque há um jogador que está prestes a sair, e o que sentimos é um vazio que ninguém parece conseguir preencher. Não era assim que isto devia acabar. Não depois de tantos anos à espera, de tantas promessas falhadas, de tantos jogos em que dissemos, um dia este gajo vai voltar a vestir de azul e branco. Mas esse dia nunca chegou. E agora, quando finalmente havia esperança, parece que vamos perder Jota Silva de vez. Um jogador que sempre teve Porto escrito na pele. Raçudo, rápido, competitivo, daqueles que não vira a cara à luta, e que podia ter voltado agora, neste mercado, para incendiar as bancadas do Dragão. Estava tudo a alinhar-se. O Nottingham Forest a abrir portas, o interesse a crescer e os portistas já a sonhar com a camisola ao peito e os braços erguidos aos céus depois de um golo ao Benfica. Mas enquanto nós olhávamos com esperança, o Sporting acelerou. E está, neste momento, mais próximo de o levar. É duro dizer isto. Duro, porque não é só perder um alvo. É perder o símbolo daquilo que andamos a pedir há anos. Jogadores que sintam, que representem, que lutem até ao fim.
O Porto está em silêncio. Ainda não fez proposta. Ainda não se mexeu. Está a ver. A acompanhar. Mas já não chega só a acompanhar. Já não dá para ficar parado, à espera que o tempo resolva. Porque o tempo não resolve. O tempo leva. E a verdade é esta. Jota Silva foi um dos nomes mais falados na bancada nos últimos meses. Os portistas sabem que ele encaixava aqui como uma luva. Conhece o campeonato, conhece os adversários, tem golo, tem raça, tem alma. Fez 4 golos e 2 assistências num Forest que mal jogava futebol. Imagina o que podia fazer num Dragão cheio, num clássico a arder, com o hino tocar antes de entrar em campo. E custa ainda mais porque, em tempos, esteve tão perto. Quando jogava no Vitória SC, quando começava a dar nas vistas, quando era o momento certo de chegar. Mas não veio. Passou. E agora pode vestir de verde. A culpa é de quem? De quem não decide. De quem não arrisca. De quem pensa que os jogadores que sentem o clube vão esperar para sempre. Não vão. O futebol não espera. E nós? Vamos ficar a ver mais um jogador com perfil a Porto a ir parar ao rival? Outra vez? Há um vazio nisto tudo. Porque o Jota era daqueles que podia devolver a identidade ao ataque, que podia ser ídolo da bancada, que podia representar tudo o que andamos a gritar: intensidade, coragem, entrega. Mas, por agora, tudo o que temos é silêncio. E se não houver resposta rápida, se não houver movimento decisivo, a história do regresso que nunca aconteceu vai mesmo acabar com um final que ninguém queria. Mas não desligues, porque ainda há mais. E o que te vou contar a seguir mostra que o caos está instalado e que até dentro da estrutura já ninguém parece saber o que está a fazer. Há sinais por todo o lado, mas ninguém parece querer ver. Ninguém quer dizer em voz alta aquilo que se sente nas bancadas, nos cafés, nas redes, em cada conversa entre portistas. O Porto está à deriva. As decisões que se têm tomado nos últimos dias não fazem sentido. E começam a surgir os primeiros sinais de que o balneário, a estrutura, a ideia de equipa, está tudo num ponto de desequilíbrio perigoso. E quando olhamos à volta, o que vemos é um clube sem rumo claro, a tentar tapar buracos com soluções improvisadas. A verdade nua e crua é esta. Depois de 8 reforços apresentados, o Porto ainda está longe de estar pronto. Porque faltam 4 posições fundamentais, e a direção já sabe disso. Mas o que está a travar o processo são os sedentários. Jogadores que já não contam, mas que continuam no grupo. E enquanto não saírem, não entra mais ninguém. E é aqui que começa o caos. Porque estamos a falar de jogadores como Grujic e Ivan Jaime, que, mesmo sem planos para continuar, foram apresentados com pompa ao lado dos reforços. Isto não é só falta de planeamento. Isto é confusão interna. É desorientação. O caso de Grujic, então, é um símbolo disto tudo. Perdeu a camisola 8 para Frold, já não treina com o mesmo espírito, e a saída é uma questão de tempo. Mas então por que apresentá-lo como se fosse parte do projeto? Que mensagem é que se está a passar ao grupo? Que estabilidade é esta? E depois olhamos para o meio-campo, onde Eustáquio e Varela são os únicos pilares, e Tomás Pérez simplesmente desapareceu das opções. Já ninguém sabe o que esperar daquele setor. A direção sabe que precisa de mais um médio defensivo, mas até agora, nada. Na defesa, os nomes que aparecem são inalcançáveis. Kiwier do Arsenal, por exemplo. Uma sondagem para quê, se já se sabia que o valor pedido era absurdo? Pura distração, só para parecer que se está a trabalhar. Mas trabalhar bem é outra conversa. E nas alas, o tal corredor direito que Farioli quer reforçar? Só promessas. Só ideias. Nada fechado. Nada real. Falta um extremo e não se vê urgência. Não se vê chama. Só se vê espera. Farioli até pode estar a tentar, mas a direção está a falhar. Está a falhar na montagem do plantel. Está a falhar na comunicação. Está a falhar na mensagem. E os adeptos já começam a sentir que aquilo que se prometeu em junho está a ficar pelo caminho em agosto. O Porto vai jogar 4 competições esta época. 4. E há setores inteiros sem dupla opção. Como é que isto se justifica? Como é que se entra numa temporada destas com um plantel ainda tão incompleto? A sensação é esta: estamos a poucos passos do colapso. E ninguém parece disposto a travar o comboio. Ninguém dá explicações. Ninguém assume o rumo. Só se vê confusão, improviso, decisões que mudam de um dia para o outro.
Mas mesmo quando tudo parece perdido, há sempre algo que reacende a alma. E o que vais ouvir a seguir é um daqueles momentos que fazem o coração voltar a bater mais forte. No meio de tanta confusão, de tanto ruído, de tanta decisão que não se entende, há finalmente um momento que nos faz parar, respirar fundo e lembrar porque é que nunca deixamos de acreditar. Luc de Jong já está no Olival. E mesmo que tenha chegado tarde, mesmo que ainda não esteja no pico da forma, mesmo que nem sequer vá a jogo já na primeira jornada, há ali qualquer coisa que nos devolve a fé. Porque este nome não apareceu num boato de jornal. Não veio num pacote de 3. Não chegou como projeto de futuro. Chegou como símbolo. Como alguém que sabe o que é marcar em jogos grandes, vestir camisolas pesadas, lidar com pressão real. E sim, é isso que o Porto precisava agora. De alguém que entre no balneário e diga: calma, eu já passei por isto. Vamos à luta. Luc não veio passear. Veio para deixar marca. Veio para mostrar que ainda há jogadores que escolhem o Porto pela história, pela exigência, pela possibilidade de ficar gravado na memória de um povo que vive isto como uma religião. E a verdade é esta. Quando o vimos no relvado, pela primeira vez, mesmo num simples treino, foi impossível não imaginar os cruzamentos de Pepe, os cantos do Varela, os lances de insistência do Borja Sainz, todos a cair na cabeça dele. E o dragão a explodir. Sim, ele está a chegar com 34 anos. Mas o futebol não se joga só com pulmão. Joga-se com inteligência, com presença, com instinto. E instinto de golo é o que mais nos faltou na época passada. Este é daqueles momentos em que sentimos que o Porto voltou a olhar para dentro e percebeu que mais do que promessas, precisamos de certezas. E o Luc é uma certeza. Não só por aquilo que já fez, mas por aquilo que representa. Liderança, golo, atitude. E mais, é impossível ignorar o impacto que este nome tem dentro do grupo. Os miúdos olham para ele e veem alguém que esteve nos palcos maiores. Os colegas sentem que há alguém ali que pode desbloquear jogos, puxar por eles, dar exemplo. E nós, cá fora, voltamos a acreditar. Porque no meio de saídas, negócios falhados, desorientação, esta chegada tem um sabor diferente. Sabe a decisão certa. Sabe a visão. Sabe a coragem. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. E se ainda havia quem duvidasse que o Porto estava vivo, basta olhar para este reforço para perceber. Estamos cá. E estamos prontos para lutar. Mas atenção, não te iludas. Porque o que está prestes a acontecer vai rebentar com tudo. Uma bomba final. Uma decisão inesperada. Um plano que pode virar esta época de cabeça para baixo. Quando já ninguém esperava mais nada. Quando parecia que o mercado do Porto ia acabar preso por fios, entre vendas forçadas e reforços a conta-gotas, a direção prepara-se para largar uma bomba. Está tudo em silêncio. Demasiado silêncio. Mas as pistas estão a começar a aparecer. E o que se diz é que há um plano secreto em marcha. Uma contratação inesperada, fora dos radares, que está a ser tratada longe dos jornais, longe dos holofotes. E não estamos a falar de mais um miúdo para crescer. Nem de um jogador para fazer número. Estamos a falar de um nome capaz de ser titular já, de pegar destaca, de entrar no 11 e mudar a forma como esta equipa ataca, defende, respira. O objetivo? Fechar o mercado com um impacto real. Mostrar que o Porto ainda sabe ser Porto. Que ainda sabe surpreender. Que ainda tem ambição. A ideia é clara, com Luc de Jong já fechado, e com Frold, Gabri Veiga, Bednarek e Borja Sainz no grupo, falta só um nome. Um nome que una tudo. Que liga o meio ao ataque. Que dê identidade a esta nova versão da equipa. E é por isso que, mesmo sem anúncios oficiais, mesmo com a imprensa a olhar para outros lados, as movimentações estão a acontecer. Discretas, rápidas, eficazes. Farioli quer fechar o plantel com chave de ouro. Mas para isso, a direção vai ter de resolver primeiro o que ainda está pendente. Saídas de sedentários, sim, mas também a definição de quem é verdadeiramente intocável neste grupo. Porque não dá para entrar em setembro sem saber quem conta a sério. Mas esta possível contratação final, este nome que está a ser guardado como trunfo, pode mudar o discurso, pode acalmar os nervos, pode incendiar a confiança. E tudo isto faz parte de algo maior. Porque, goste-se ou não, a direção está a montar um plantel diferente. Mais físico, mais competitivo, mais adulto. Pode ter havido erros, pode ter havido momentos de desorientação, mas se esta última peça cair no lugar certo, tudo pode mudar.
E para nós, adeptos, o sentimento é só um, que nunca deixamos de acreditar. Mesmo quando tudo parecia perdido. Mesmo quando a esperança era mínima. Este vídeo começou com raiva, com frustração, com medo. Mas agora termina com uma certeza. O Porto está a reagir. Ainda está longe do ideal, mas está vivo. Está atento. E prepara-se para responder como sempre respondeu, com coragem, com luta, com atitude. Por isso, se sentiste cada palavra, se viveste cada emoção como eu vivi, faz aquilo que só os verdadeiros fazem. Comenta, partilha, mete like, ativa o sininho e subscreve. Porque isto é o Porto. E porque quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.